Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carolina Ferreira, eu sou pesquisadora fundadora do grupo de pesquisa de literatura e ancestralidade negra aqui da PUC de São Paulo. E a gente vai retomar hoje as atividades do ciclo de lives Escurecimentos Literários. E eu vou brevemente apresentar o projeto. Esse é um espaço para a produção para a voz e as ideias de intelectuais afrodescendentes ou vinculados a este território. Escritores, escritoras, atrizes, atores, tradutores, tradutoras, editores, editoras, críticos, críticas, pesquisadores, pesquisadoras, artistas visuais do corpo, mediadores de leitura, educadores, educadoras, gestor e gestor que mantenham a literatura em seu campo principal de ação. Escurecimentos Literários é sobre a urgência de prestarmos atenção nas perspectivas negras e pretas sobre os fenômenos literários. O título brinca com a oposição aos esclarecimentos para marcar este território como um espaço onde a primazia é ancestralidade negra. Estou muito feliz de estar aqui hoje com Marina Cândido, que é minha companheira de vida e da pesquisa aqui no grupo e nos escurecimentos, que vai apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Terezinha Malaquias. A palavra é sua, Mari. Olá, sejam todos muito bem-vindos, né? É uma alegria estar aqui novamente com o nosso circuito dos escurecimentos literários. Hoje, recebendo a Terezinha Malaquias, que é uma multiartista, trabalha com diversas linguagens, né? Como a performance, vídeo, pintura, instalação. E a pesquisa dela tem como tema ancestralidade, afeto e memória. Trabalhou muitos anos como modelo vivo no Brasil, na Alemanha, onde ela mora desde 2008, desculpa, e na Suíça. Ela é escritora, escreveu e publicou 9 livros, tanto para o público infanto-juvenil quanto para adultos, né? Entre esses livros nós temos poesias, contos e crônicas. Participou da Feira do Livro de Frankfurt em 2022 e é escultora formada pela Edith Marion Kunstschule Freiburg. Obviamente, ela vai corrigir meu alemão. E hoje está aqui para conversar com a gente sobre essa jornada, né, como pesquisadora e como artista. E desde já a gente agradece muito a sua presença, Terezinha. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Carolina, Marina, que alegria, que prazer, que honra estar aqui. Muitíssimo obrigada pela oportunidade e estou feliz, estou emocionada e grata por esse momento. Nós que estamos, Terezinha. Bom, a gente preparou um roteiro para poder delinear a conversa, e aí acho que o primeiro aspecto da sua trajetória que nos chama a atenção, né, é o fato de você ser multiartista, né? Eu, particularmente, tenho interesse nisso, porque eu pesquisei a Carolina Maria de Jesus no mestrado, né? E no mestrado, na dissertação, me preocupei em colocar a Carolina Maria de Jesus nesse lugar de uma multiartista também. Então, a gente queria começar ouvindo sobre a sua trajetória, em especial porque a gente tem tentado pensar a arte fora dessa caixinha ocidental, né? Então, no grupo, a gente tem discutido muito como a estética afrodiaspórica ela tem ela cria essa possibilidade da gente conseguir ressignificar e potencializar o nosso corpo negro, né? E aí, como você tem essa particularidade, né, de ser uma mulher negra brasileira que mora na Alemanha há muitos anos, a gente também fica pensando um pouco sobre esse trânsito e como esse deslocamento ela pode ter impactado na sua produção, assim. Então, a gente queria ouvir você falando da sua trajetória de vida e como multiartista, levando em consideração esses aspectos, assim. Eu gostaria de começar falando da Carolina Maria de Jesus, doutora Carolina Maria de Jesus,
porque eu tive a oportunidade de ler o livro Um Quarto de Despejos, muitos anos atrás, muitas décadas atrás, e numa época que o Brasil, acho que não tinha descoberto o valor, a potência que é essa mulher, a grandiosidade que ela é. Sim, Carolina Maria de Jesus é multiartista. É escritora, compositora, cantora, ela sabia, quer dizer, não sei até que ponto ela sabia que ela era grande, mas é muito bom a gente saber que hoje em dia cada vez mais pessoas descobrem a potência dela. Eu fiquei muito feliz, que acho que foi em 2021 que eu estive em São Paulo, e eu vi a exposição que teve para ela. E eu levei a minha sobrinha, que tinha 6 anos na época, ela me acompanhou e ficou encantada com o trabalho, com a obra de Carolina Maria de Jesus. E, assim, voltando um pouco para a minha experiência em 15, 16 anos, morando fora, é muito interessante e curioso, porque a gente, quando está fora da pátria, começa a sentir coisas que antes não sentia no Brasil, ou que não valorizava no Brasil, desde uma comida que não era muito interessante, gostosa, aí fora você sente saudade, né? E eu tenho um trabalho que eu faço desde 2011, que eu apresentei já em 3 países, que é a performance Café da Manhã para o STUC. E esse trabalho nasceu exatamente por essa questão da memória e do afeto que já estava presente no meu trabalho. A primeira vez que eu fiz foi aqui em Freiburg, onde eu moro. Eu fiz pão de queijo em cima do palco. Eu nunca tinha feito pão de queijo no Brasil, e eu brinco que eu tive que vir morar na Alemanha para poder aprender a fazer pão de queijo. Fazer uma historinha, contar uma historinha rápida, assim, eu falo, só essa história do pão de queijo dá uma performance. A Terezinha, que nasceu em Minas Gerais e foi para São Paulo com 14 anos, renasceu em São Paulo, capital. São Paulo é a minha cidade de escolha de coração. Um dia veio morar na Alemanha. Aqui na Alemanha, aprendeu a fazer pão de queijo com a Laura Alagoana e compra os produtos no japonês. Então, a performance está aí quase pronta, né? São muitas viagens, são muitos pontos, e é esse mundo globalizado que a gente vive. Felizmente, eu fiz várias vezes, depois de aprender aqui, fiz pão de queijo várias vezes no Brasil, para minha família, e continuo com esse trabalho que é atemporal. Até quando a minha mãe fez 90 anos, ela me pediu para fazer os pães de queijo. Contratamos uma pessoa que fez os salgadinhos, o jantar, mas o pão de queijo tinha que ser da Terezinha. Aí eu fiz quase 1000 pães de queijos. E, assim, há muitos anos eu tenho trabalhado, eu coloco, às vezes, algum prato da nossa culinária, né, que fala culinária de afeto, nas minhas performances. A mais recente, que eu fiz o ano passado, 2023, em Frankfurt, eu fiquei numa residência artística lá no Antagon Theater, dirigido por uma brasileira, uma mulher incrível, Bárbara Lucy Carvalho, baiana, e a minha performance lá é Vocês Moram em Mim, Ihr liebt in mir. Uma homenagem às mulheres da minha família de sangue e de coração. Só para dizer que, no final, eu ofereci canjica para o público. Então, canjica que eu nunca valorizei no Brasil, eu descobri que eu gosto de canjica aqui e tenho feito, e aí cozinhei nessa performance. Terezinha, eu morei fora também do Brasil por um tempo, não tanto tempo quanto você, eu fiquei 1 ano apenas no país vizinho, na Holanda. E isso que você estava falando, né, sobre a comida e sobre essas coisas que a gente começa a dar valor quando a gente está fora da pátria, né? Então, eu me lembro que eu tinha muita vontade de comer feijão, assim. Então,
Depois de alguns meses que eu estava morando lá, minha mãe foi até lá me visitar e, enfim, levou, né? E aí eu pude um dia, enfim, cozinhar lá, o que foi uma dificuldade, porque não há panela de pressão, mas eu tive que dar um jeito ali de fazer, porque eu realmente sentia muita falta disso. E aí eu acho que foi nesse período que eu estava morando fora que eu comecei a fazer assim algumas primeiras conexões, né, com outras pessoas negras, sentindo realmente uma necessidade ali, né, de parcerias mesmo. E eu fiz uma amizade para a vida de uma menina que foi ela que me apresentou para a literatura africana. O primeiro livro de literatura africana que eu li foi ela que me presenteou no aniversário. O nome dela é Kelly Abrahams. Ela é da África do Sul, a gente é amiga até hoje, e eu brinco muito com ela, que eu falo que ela deu esse start, assim. E aí, no nosso grupo de pesquisa, a gente tem falado muito sobre a diáspora, e sobre essa experiência da diáspora, né? E como a diáspora é muito dinâmica, né? Então, você estava falando, né? Você é uma mulher brasileira, né? Então, já vivendo, né, em uma comunidade, uma diáspora, e aí você se desloca do Brasil para a Europa, né? Para viver na Alemanha. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre as conexões que você tem feito com a comunidade negra, né? Aí na Europa. E como isso acaba influenciando na sua trajetória como artista, na sua obra, né? De que maneira que você ainda tem se conectado tanto com a diáspora, quanto com a sua ancestralidade, que é um dos temas, né, que você trata nas suas obras. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse dinamismo, né, de estar em diáspora. Infelizmente, na cidade que eu moro, Freiburg, eu não tenho amigas negras, irmãs, como eu tenho construído essa irmandade em Berlim, na capital, quanto em Frankfurt. E desde 2020 ou 2019, eu tenho ido com muita frequência a Frankfurt. Felizmente, eu moro a 2h15 com o trem-bala, porque lá existe um grupo de mulheres negras assim muito potentes, muito irmãs, que têm um trabalho incrível, profissional e de arte e de acolhimento, de irmandade, como eu disse. Isso, para mim, é extremamente importante. E, felizmente, tem sido possível esse deslocamento até lá. Só em março eu estive fui 2 vezes para lá, para estar junto dessas minhas irmãs. Porque se a gente tem isso morando no Brasil, quando a gente vem para fora, faz parte das perdas que nós temos. Temos ganhos e temos algumas perdas. E algumas perdas, esse contato com a família, esse contato com amigas, amigos, irmãs, irmãos. Para mim, era de extrema importância estar, semana passada, dia 27 de março, por exemplo, num workshop que a doutora Silvana, agora esqueci o sobrenome, doutora Silvana, que é uma mulher soteropolitana, que estava em Frankfurt, e ela ofereceu um workshop para nós, escrita criativa, transatlântica, era um nome bem grande, e ela falou nesse workshop sobre Beatriz Nascimento, falou sobre Lélia Gonzalez, falou sobre Conceição Evaristo. Eu, que estou aqui há muito tempo, há muitas décadas, eu tive a sorte, tive a honra de conhecer pessoalmente Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez. Conceição Evaristo eu não conheci pessoalmente ainda, fiz uma live com ela na época da pandemia, não sei como é que eu consegui falar, como é que eu tive voz para participar dessa live, mas porque diante de Conceição Evaristo, meu Deus, que mulher é essa, né? E esse grupo de Frankfurt tem tido uma importância extremamente grande na minha vida, no meu fazer artístico, mas também
e muito como ser, como indivíduo, como mulher. E eu sinto que eu cresço, que eu aprendo cada vez mais com essas mulheres, como Betânia Ramos Schroeder, Ana Graça, a Rejane e a Bárbara, que eu já citei no começo. Nós sabemos o quanto é importante cuidarmos da nossa carreira profissional, mas é extremamente importante também cuidar dos nossos afetos. E a nós, mulheres negras, não nos foi dado esse direito de cuidarmos de nós, né? Nós estamos conseguindo construir esse cuidado, esse afeto, essa atenção, aprendendo a descansar. Nós estamos aprendendo a descansarmos, isso aos poucos, isso muito aos poucos. E, ao mesmo tempo, para mim, tem sido tão lindo estar nessa ciranda com essas mulheres, porque nós sabemos que podemos contar uma com a outra em todos os momentos. E eu trago isso na minha performance, como eu disse, Vocês Moram em Mim, é uma homenagem às mulheres da minha família de sangue e de coração, porque eu acho que é extremamente importante que a gente faça homenagem às nossas. Se no passado, ainda hoje, mas no passado bem mais, as nossas avós, bisavós, tataravós, nossas mulheres eram empregadas domésticas, lavadoras de roupa, lavadeiras, desculpem, agora eu fiquei confusa. Lavadeiras, obrigada. Ganhando pouquíssimo quando ganhava, né? Eu resolvi nesse trabalho, Vocês Moram em Mim, eu resolvi fazer essa homenagem a elas. Eu fiz uma instalação, uma performance instalativa, onde eu coloquei um arame, e eu tenho uma série de fotos dessas mulheres, desde a minha avó, mãe da minha mãe, minha avó, mãe do meu pai. Eu tenho uma tia centenária, ela tem 105 anos, lúcida, eu ligo para ela, ela fala, pergunta do meu marido, pergunta se eu estou na Alemanha, ela sabe que eu moro na Alemanha, né? E tem até as minhas sobrinhas netas, Alice, Thaís, Tabata, que são as que pertencem à nova geração da minha família. Então, arame, e eu fiz questão de prender um prendedor de roupa bem pequenininho. Então, se no passado esse era o trabalho delas, com uma remuneração mínima ou zero, eu uso esse material hoje para apresentá-las ao mundo. Eu tenho trabalhado muito também com símbolos e ressignificação. E eu sempre penso que eu, enquanto artista da escrita e do corpo, para mim é um prazer, uma alegria e uma missão, ressignificar, para que elas tenham essa devida homenagem. Te ouvir é muito interessante, assim, porque lendo mais sobre o seu trabalho, vendo as performances que estão disponíveis no seu canal do YouTube e na internet, né? A gente fez até uma listinha, assim, de palavras-chave, né, que o seu trabalho despertou na gente, né? Então, tem essa questão do modelo vivo, da performance, da poesia, da fotografia, do pertencimento, da memória e também da amorosidade e afetos, assim, né? E aí a gente tem discutido muito no grupo, né? E é um ponto que para a gente é bastante caro, assim, em especial para mim, para a Marina, que é sobre esse lugar de ser importante falar sobre a autoria negra, mas ao mesmo tempo um certo cuidado da nossa parte, porque a gente sabe que às vezes essas caixinhas elas estão ali numa intenção também de limitar, né, aquilo que esses trabalhos podem fazer, como essa estética pode ser lida, né? Então você trazer
na sua fala esse lugar do cuidado, do afeto, é uma coisa que me chama muita atenção, né? E aí, na sua obra, como eu falei, a gente vê muitos aspectos ligados à memória e ao corpo, né? Então, no sentido da memória, a gente tem refletido um pouco sobre como os nossos trabalhos, eles são fundamentais para que a gente crie uma outra noção de subjetividade, né? Porque quando a gente pensa na historiografia mais tradicional, quando a gente pensa nessa sistematização de conhecimento ocidental, nós sabemos que tudo aquilo que é ligado à cultura e às identidades negras, né, acabam ficando em um lugar de subalternização, como você falou. E aí, a forma como a gente pensa o nosso corpo e a nossa subjetividade precisa de outros referenciais, né, para que a gente entenda a nossa potência, para que a gente se veja enquanto sujeito, assim, né? E acho que o seu trabalho, ele explora, ele contribui muito com isso, né? Como pensar esse corpo negro dentro de uma outra noção em que a gente entenda, por exemplo, que a amorosidade e o afeto são aspectos importantes e são aspectos intrínsecos à nossa existência, assim, né? E queria que você falasse um pouco sobre esses temas, talvez não temas, né? Mas como você pensa esse gesto de explorar questões ligadas à memória e ao corpo e como isso se interliga à sua performance, assim, sabe? Queria que você falasse um pouco para a gente. Você começou falando um pouco sobre isso, né? Falando dessa performance, mas queria que a gente aprofundasse nessa discussão. Tá bem. Eu gostaria de começar assim. Meus pais me deram a vida, hoje moram em mim. Esse poema está no meu livro mais recente, que é do ano passado, 2023, que é Banzo e Afetos. E eu venho numa pegada desde 2019, quando eu publiquei o meu livro Teodoro, que são poemas, contos e crônicas. Eu venho numa pegada assim de fazer homenagem clara, escancarada, não clara, escura, escancarada às minhas, aos meus. Porque se nós não falarmos por nós, de nós e das nossas, dos nossos, quem o fará? E assim, eu sou uma mulher preta, eu sou grande, até final de 2023, dezembro, 30 de dezembro de 2023, eu tinha um rasta natural, os dreads bem compridos, já quase chegaram na cintura, estavam um pouquinho mais curtos, e agora eu tenho esse cabelo curtinho. E tudo isso para dizer que a minha presença, a minha existência é uma existência política naturalmente. E quando eu penso em trazer e trago para o meu trabalho esses temas, eu tenho descoberto há alguns anos que é possível falar, Carolina e Marina, que é possível falar de temas difíceis, dolorosos, ainda assim, sem perder o afeto, a amorosidade. Desde temas de violência contra a mulher, do racismo, feminicídio, né? Tão presente na nossa sociedade, tão presente aqui na Alemanha e no mundo, e com a pandemia só aumentou muito, muito mais. E eu me sinto muito assim, você tem um trabalho, você tem missão, tem obrigação de falar, de tocar nessas questões.
E aí esse corpo, essa existência de mulher negra que eu sou, que é o corpo político, naturalmente político, pode e se sente muito à vontade, com muitos anos de trabalho, de carreira, de experiência e de estudo, se sente cada vez mais à vontade de falar dos mais diversos temas. Eu tenho uma performance que é de 2019, que eu fui artista convidada no 10º Festival de Performance de Zurique, e a performance que eu fiz pensando na questão do feminicídio. E, mais uma vez, eu trago a simbologia de uma mala de flores, isso simbolizando a morte, representando a morte. E eu penso que, assim, quando aparece uma mulher negra como eu, do meu tamanho, muita coisa já está sendo dita, desde que as pessoas queiram ouvir-me, queiram ver-me. Até me faz lembrar a minha foto performance que eu faço desde 2017, que eu brinco que eu tenho apego a esse projeto, eu não consigo parar de me produzir, me fotografar. E curioso que, às vezes, eu recebo perguntas, sempre de pessoas não negras, mas o que é isso? Está lá, se você ler, se você tiver um segundo de atenção e ler as hashtags que eu coloco, você vai ler, você vai entender do que se trata. Mas eu não sei se a pessoa não quis ler, se ela não quis me ver, e por isso eu insisto nesse trabalho que começou com fotos e que já virou performance, que eu pude fazer em 2022, tanto aqui em Freiburg, quanto eu fiz numa outra cidade no norte da Alemanha. Para quem não sabe, não conhece meu trabalho, essa série, Olhe para mim, Schau mich an, são foto-performances, que eu sou a performer, produtora e a fotógrafa. Eu estou falando de visibilidade, de resistência, de insistência, de racismo, de etarismo, de misoginia, etc., etc. A lista é enorme, a lista é enorme. E eu acho que eu não preciso destrinchar tudo, esmiuçar tudo. Eu gosto de fazer trabalhos e que a pessoa tenha a oportunidade de pensar sobre, de refletir e chegar por ela mesma a uma conclusão. Até porque os meus trabalhos, a minha opção é por trabalho e de performance, vídeo e literatura, algo muito simples, o que eu desejo atender pessoas simples, pessoas do povo. Eu desejo que pessoas possam ter contato com o meu trabalho e que possam entender. E do jeito que eu tenho trabalhado, eu não tenho nenhuma dúvida que as pessoas entendem o meu trabalho, porque eu trago essa linguagem pensada de propósito, trabalhando com a simplicidade. Te ouvindo, eu estava até pensando aqui que eu vou projetar o seu site aqui, onde tem as fotos dessa performance que você estava contando para a gente, porque eu particularmente tenho um interesse muito grande assim por essa possibilidade de ver a representação de pessoas negras criadas por nós mesmos, assim, né? E é muito curioso perceber que talvez as pessoas estejam mais preocupadas em entender o que isso significa do que talvez olhar para essas imagens e perceber qual que é o efeito de sentido que ela causa na gente, né? Olhar para essas imagens me causa quais sentimentos, porque quando a gente pensa, eu não sou uma grande conhecedora das artes, assim, das artes visuais, eu tenho um interesse maior do que conhecimento, mas quando a gente pensa
naquilo que a gente chama de arte, que é ocidental, pessoas negras quase nunca são representadas, e quando são representadas, tem sempre ali um estereótipo sendo reforçado, né? Inclusive, quando a gente pensa no próprio processo de colonização, a fotografia foi um meio muito utilizado pelos ditos cientistas da época para justificar a escravidão e para justificar o porquê pessoas negras não eram humanas, né? Em especial as mulheres, assim, né? Então, é um gesto seu e do seu trabalho, né? Criar essa série que eu acho que tem muitas camadas para a gente pensar, né? Então, queria brevemente passar aqui para que as pessoas consigam ver um pouco. E é muito legal porque você deixa esse trabalho disponível no seu site, né? E no seu canal do YouTube. Então, a gente também consegue ter acesso a ele de qualquer lugar, né, do mundo. Sim. Quando foi em 2022, foi interessante para mim, quando eu fiz a performance, tanto aqui, na cidade que eu moro, quanto em outra cidade, porque eu falei, depois de tantos anos, tinha 4 anos, eu saí dos celulares, dos computadores, e ganhei a rua, porque eu fiz aqui na rua, em Freiburg, e na outra cidade eu fiz num mercado de artes, eu fiz dentro de um espaço fechado, e, não sei, tinha centenas de pessoas que me viram. E quando acabou o trabalho, várias pessoas foram conversar comigo, inclusive mãe, pai, acompanhado de crianças, e as crianças perguntaram o que eu tinha feito. E se as fotos têm a maioria delas tem essa docilidade, a minha performance foi um pouco diferente. Eu simplesmente apresentei perguntas, 6 perguntas, ou 7, em cartaz, e em outros momentos eu apresentei num tecido que eu coloquei nas minhas costas, e depois depois que eu fiz uma dança, eu fui abrindo esse tecido lentamente até estendê-lo na sala. Aí tem, por exemplo, perguntas assim, tudo sempre muito formal: a senhora acha que eu sou ladra? Qual a profissão que a senhora acha que eu tenho? Eu pareço uma pessoa confiável? E por aí vai, 6 ou 7 perguntas. E aí era assim, um silêncio na sala, um silêncio total. Era muito interessante, para mim, enquanto performer, olhar para o rosto das pessoas. Eu tenho feito muitos trabalhos, muitas performances, que eu quero olhar o rosto das pessoas, eu quero sentir a sensação, eu quero ver as expressões nos rostos dessas pessoas. E aí, quando acabou, que teve essa conversa, e que eu fiz questão de conversar com muito cuidado com as crianças, de contar para as crianças, de falar para elas sobre a questão do racismo, e de falar: eu sou brasileira, eu venho de um país que a cada 23 minutos uma pessoa é morta pela cor da pele, mas o racismo não está presente só no meu país. O racismo está presente aqui, na Alemanha. Eu viajo nos aeroportos aqui na Europa, eu sou controlada, já fui aqui na Suíça, estou muito pertinho, estou na divisa com a França e da Suíça, eu viajo muito dentro da Europa, via Suíça, que é o aeroporto mais perto. E já chegou uma vez que eu fui controlada 3 vezes. E aí eu começo a ser irônica, né? Na terceira vez eu começo a ser irônica, assim. E
E eu sei exatamente por que eu estou sendo controlada, né? E aí eu falei da questão racial presente aqui na Alemanha, no Brasil, e com muito cuidado, porque eu estava respondendo perguntas das crianças. Quando eram adultos, não tinha essa preocupação desse cuidado. Mas foi assim uma experiência incrível e que eu desejo fazer em outras cidades, assim. Eu tenho um outro trabalho que é uma outra performance que se chama Eu Posso Perguntar, da Arfis Fragen, que foi contemplado em 2020 pelo Departamento de Cultura de Freiburg, e aí eu apresentei algumas vezes, e que é um trabalho também atemporal e provocativo, é esse mesmo, obrigada, provocativo, informativo e tentando, mais uma vez, fazer com que as pessoas possam refletir um pouco, né? Então, eu me lembro de um senhor, por exemplo, que chegou aqui nessa praça, nesse dia, que é a Praça da Sinagoga, bem no centro, no coração da cidade, e aí chegou um senhor que me pareceu bastante arrogante, a postura dele na bicicleta, e são 15 caixinhas, e dentro de cada uma das caixinhas tem uma pergunta simpática, provocativa, informativa, e na bicicleta ele chegou e continuou e perguntou se eu era refugiada. Uma das perguntas que estão nessas caixinhas são o que a senhora acha dos refugiados? E aí ele chegou e assim, a senhora é refugiada? E eu devolvi a pergunta para ele, o que o senhor acha? Eu acho que a senhora é sim refugiada. Ele respondeu. Aí eu falei, pois é, eu poderia sim ser refugiada, mas eu não sou. Eu sou brasileira, eu moro aqui há tantos anos e desde 2013 eu tenho passaporte alemão, porque eu fiz provas e passei nas provas. E aí eu falo, aí eu não presto. Que aí eu comecei a dar informações para ele. Eu falei, olha, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos alemães foram para a América Latina, inclusive Brasil. O senhor pode pesquisar isso em sites sérios, seguros, da própria embaixada. Não, nunca ouvi falar. Pesquise, o senhor pode pesquisar. E aquele homem que chegou arrogante, desceu da bicicleta, falou, baixou a bola, né? E para mim é muito importante, assim, esse meu posicionamento de mulher brasileira, preta, migrante, vivendo aqui na Europa. Eu falo, eu vou continuar sempre protestando, me apresentando, defendendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu sei fazer, aquilo que realmente eu acredito e que eu posso fazer. Terezinha, eu tô achando assim muito gostoso conversar com você, e acho que a gente estava, né, falando antes de iniciar essa gravação, como é bom a gente poder conversar com as pessoas, né, e trocar, e o quanto que a gente aprende nesse processo, né? Então, você, enfim, levantou várias questões aqui, enquanto você estava falando das suas performances, né? Só de você descrever elas já me suscitou assim vários sentimentos, né? Então, quando você estava falando da performance que você faz para homenagear a sua família, né? Eu fiquei muito emocionada com a forma como você descreveu, né? Como que você monta essa instalação. E agora, você falando dessa última das perguntas, né? E desse senhor que parou e te abordou, eu estava, né, pensando aqui, me sentindo muito angustiada com essa situação, né? Acho que é necessário muita coragem para você se colocar diante dessas pessoas que não te consideram humana, né? Que te esvaziam, né, da sua humanidade, da sua complexidade, dos seus afetos, né? De quem você é. Né? Então, eu estou, na verdade, muito impactada assim, com as coisas que você está falando,
e muito feliz da gente poder fazer essa troca, porque certamente muitas coisas que você está falando vão ecoar em mim, né, e até mesmo na minha pesquisa. E aí, pensando nisso, né, nessas trocas, né, que a gente tem com as pessoas, em quem nos influencia, né, quem a gente tem como referência, eu queria que você compartilhasse com a gente, né, quem são essas pessoas que te influenciam, né, que você tem como referência, e de que forma, né, elas impactam no seu trabalho artístico, né, mas também na Terezinha, né, mulher negra, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu reparei que você é uma pessoa que cita nomes, e eu acho isso muito bonito. E aí a Carol vai saber de onde que isso vem, porque a gente deu um curso o ano passado falando sobre mulheres negras e falando sobre a importância de pronunciar o nome delas, né? Você estava falando sobre as nossas ancestrais, avós, mães, né? Que foram realmente apagadas da história, né? A contribuição delas foi completamente ignorada, né? Então, hoje, aquilo que a gente faz é uma tentativa de marcar esses nomes, né? De retomar esses nomes, dar a eles a devida importância. Então, ao longo dessa conversa, você citou o nome de muitas pessoas, né? Pessoas do seu círculo pessoal, né? Pessoas do círculo profissional, artístico, né? E eu acho que isso é uma característica muito bonita, né? Porque é uma forma de falar também quem nós somos, né? Então, essas pessoas também são parte de nós, né? Então, eu queria que você falasse e citasse ainda mais nomes, né? Falasse para a gente como que eles influenciam e como que, né, eles reverberam na Terezinha. É um processo tão natural em mim citar nomes de pessoas que convivem ou conviveram comigo, com as quais eu aprendi, sigo aprendendo, assim. E a gente vive nesse mundo tão louco de internet, de egoísmo, de loucura por like, seguidor, e uma deselegância, assim, as pessoas não têm a generosidade de colocar o arroba da pessoa, porque vai ter problema para ela, assim, ou assim, não vou seguir não sei quem, porque eu acho uma loucura, mas não vale a pena falar de rede social. Eu prefiro continuar citando os nomes das minhas amadas, os meus amados, assim. Eu gostaria de pedir licença, então, para prestar uma homenagem a essas mulheres da minha família de sangue, vou restringir as mulheres de sangue, representados pelas minhas avós, Maria Francisca de Oliveira, do lado da minha mãe, Maria Francisca Malaquias, do lado do meu pai. Minha mãe, saudosa, Osita, minha baixinha, a minha irmã, Maria Célia, que é a minha irmã que chegou primeiro na minha família, numa família de 3 mulheres e 3 homens, e eu sou muito grata a Maria Célia, porque ela me alfabetizou em casa. Nós morávamos na fazenda, dos meus 5 aos 10 anos, morei na fazenda, e era muito longe a escola, e meus pais mandavam para a escola a pé, ida e volta, só a Maria Célia e meus 2 irmãos mais velhos, eu ficava em casa. Aí a Maria Célia me alfabetizou. Quando eu entrei na escola, só aos 10 anos, eu já era alfabetizada pela Maria Célia, e a quem eu sou extremamente grata. Outro dia, há alguns anos, eu falei com ela, citei em algum momento, ela não se lembrava disso. Eu falei, ok, tudo bem você não se lembrar, eu nunca me esqueci, né? Quero citar a minha irmã caçula também, das mulheres, que é a Maria Cristina, e que apesar de ser mais nova do que a Célia, do que eu, é um eixo, assim, na família grande e extremamente importante. E cozinha muitíssimo bem. Ela herdou os talentos das minhas avós e da minha mãe.
E essas não poderia deixar de citar e agradecer a memória de Carolina Maria de Jesus. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri que há alguns anos existe um curta-metragem sobre ela. E eu conheci, vocês conhecem? Você conhece, Carolina? Conheço ele até um filme alemão, né? É, o filme alemão, sim. E eu fiquei muito feliz, assim que eu cheguei, eu conheci uma brasileira, a Laura, com quem eu aprendi a fazer pão de queijo, o tio do ex-marido dela, que é um senhor que deve ter 70, 80 anos hoje, quase, ele me contou que a geração dele leu Carolina Maria de Jesus nas escolas alemãs. Então, ele é uma das pessoas que leu. E como ele conhecia o Brasil, ele é teólogo, e ele me contou isso na época, né? Enfim, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, são tantas pessoas, eu gosto muito de citar as pessoas, mas eu tenho um medo, uma preocupação enorme de esquecer ou de ser injusta, assim, né? Mas quero citar a portuguesa Grada Quilomba, que está expondo no Brasil, né? Lá em Iotim. Sim, começa esse mês, na verdade, aquela performance dela do barco, né? A É, barca, eu acho. o barco. Eu assisti esse trabalho, essa performance dela em 2021 ou 22. Está passando tão rápido a vida. Eu assisti aqui numa cidade pertíssima da minha e, nossa, que mulher é essa, que trabalho é esse, assim. E no final me enchi de coragem, fui falar com ela, né? E foi super receptiva, extremamente gentil, enfim. A lista é enorme, teria muitas outras mulheres para eu citar, mas eu acho que estou olhando para cá, que aqui tem bastante, com alguns livros, na sala tem muitos outros. É claro que Bell Hooks e muitas outras, né? Chimamanda, né? Mas eu gosto também muito de pensar né? Nas nossas brasileiras, nas nossas autoras, nas nossas artistas, escritoras. Eu não vou citar mais nomes, porque eu vou correr o risco de ser injusta, mas é uma lista enorme que não caberia numa hora de encontro, assim. Mas são mulheres com as quais eu aprendo muito como artista e como pessoa, como ser humano. Eu, eu me sinto melhor, assim, na companhia dessas mulheres, com as artes delas, com os livros delas. E, assim, infelizmente, as minhas voltas para a Alemanha, né, do Brasil para a Alemanha, na minha mala só tem livros. Sempre que eu chego, tem 20 livros, 25 livros me esperando, que eu vou vendo e peço para as minhas irmãs comprarem. Eu chego, a mala vem abarrotada de livros. Ana Maria Gonçalves. Eu só li Um Defeito de Cor. Eu tinha esse livro desde 2019, que a minha irmã Célia trouxe numa das vindas. Eu tinha tentado 2 vezes ler e não conseguia, eu só chorava. O ano passado, em janeiro de 2023, eu falei, eu vou chorar, mas eu vou ler. Eu li o livro inteiro. Eu li o livro em 2 meses. E falei, eu não vou parar, eu vou pegar o livro e vou ler, porque se eu parar, eu desejava muito lê-lo, né? E, aliás, essa performance, Vocês Moram em Mim, ela surgiu a partir de uma carta que eu escrevi às minhas antepassadas depois da leitura desse livro, Um Defeito de Cor. Não podia nem imaginar que ia acontecer isso, mas eu simplesmente escrevi uma carta pedindo perdão às minhas antepassadas por ter chorado só ao ler o livro, que eu me sentia envergonhada diante do que elas viveram, diante do que elas passaram, do que elas enfrentaram. E aí nasceu essa carta, e da carta nasceu essa performance, Vocês Moram em Mim. Que emocionante te ouvir, assim, e fiquei pensando nessas mulheres todas que você cita, né? Qual é
a conexão entre elas, assim, né? Eu acho que quando a gente pensa nesse ciclo consanguíneo dessas mulheres das nossas famílias, assim, geralmente é o primeiro lugar em que a gente aprende sobre a arte de alguma forma, assim, né? Porque para mim, pelo menos vem essa memória das mais velhas que nos contam as histórias, no seu caso, a sua irmã que te ensinou a ler e te possibilitou acessar esse outro universo, né, da escrita e da leitura, assim, o quão precioso é isso, né? E tem uma fala da Conceição Evaristo, num evento da FLUP, que é uma feira literária das periferias que tem no Rio de Janeiro, que homenageou a Carolina em 2020, eu acho, em que ela diz, ela tá comentando um pouco sobre essa discussão, que algumas pessoas insistem ainda, né, se é literatura ou não, se ela era escritora ou não, né, aí sempre retomando esse fato dela ter estudado apenas 2 anos de ensino regular, né? E a Conceição faz uma fala muito bonita, afirmando que a Carolina não nasceu não nasceu numa casa rodeada por livros, mas nasceu numa casa rodeada por histórias, né? Porque a gente percebe, por exemplo, que ela cita muito o avô, né? Que era esse Sócrates africano, que era um homem que muito provavelmente tinha sido escravizado e que era muito sábio, que contava muitas histórias e que ela faz questão de rememorar o tempo todo, assim, né? Então, a gente fala de escritores e escritoras, e claro que tem essas referências artísticas que são muito importantes, mas, no geral, as referências primeiras são familiares, né? E acho que isso já faz com que a gente consiga pensar essa produção a partir de um outro lugar, né? Que eu acho que é um pouco do que você falou, esse seu cuidado de fazer uma produção que tem a sua complexidade, que tem um trabalho estético muito minucioso, mas que quer se comunicar com as outras pessoas, né? Não quer se fechar num hermetismo ali ocidental, inacessível, né? E aí, você fala sobre essa questão da Ana Maria Gonçalves, o defeito de cor, que, assim, me senti muito contemplada pela sua fala, porque há alguns anos eu tento ler esse livro, eu tenho a mesma questão, assim, e aí esse ano me juntei com algumas amigas e um grupo grande, a gente está lendo em conjunto. Mas olha que bonito, né? Um romance que a Ana Maria Gonçalves escreveu sobre essa história que nos é tão cara, mas ao mesmo tempo tão violenta, resultou numa escrita de uma carta que acabou, né, se tornando uma performance, assim. Queria que você contasse para a gente do seu processo criativo, sabe? Porque por mais que você tenha usado a palavra simplicidade para falar sobre a sua linguagem, e de você ter esses diversos suportes, eu acho que é um processo criativo muito, muito complexo, né? De uma sofisticação que pode ser simples em algum sentido, mas eu acho que entender um pouco se você tem um ritual de criação, se você cria em momentos específicos. Eu estava lendo essa semana um ensaio da Djaimila Pereira de Almeida, né? Aquela escritora portuguesa, e ela fala que ela escreve quando ela está triste, que ela percebe que quando ela está bem, o processo criativo dela caminha de uma outra forma, mas quando ela está triste, ela sente que as histórias elas criam um outro rumo, assim, de escrita, né? Então, queria saber qual que é o processo criativo da Terezinha Malaquias, assim, como que você tem tantas ideias, porque a gente falou das performances, a gente falou da poesia, da fotografia, mas ainda tem as esculturas, tem as pinturas. Como que você decide o que é o quê, quando você cria, como que funciona um pouco desse seu processo? Que pergunta difícil, Carolina. Que pergunta Eu difícil, amo. Carol. É engraçado isso, é curioso, porque eu tento ser disciplinada, mas não funciona. E depois eu falo, que bom que não funciona, acho maravilhoso que não funciona. Porque o processo criativo, para mim, ele é muito natural e muito espontâneo. E eu acabo fazendo aquilo que me chama. Por exemplo, se é um texto que me chama, eu vou sentar e vou escrever.
mas, assim, de verdade, eu tenho tentado, há alguns anos, escrever pelo menos um pouquinho todos os dias. Se hoje não der, por algum motivo, viagem, ou sei lá, eu não vou morrer por isso. Mas é um exercício gostoso. E não significa que o que eu escrevo vai ser publicado, que tudo que eu escrevo diariamente será publicado. Mas o exercício da escrita, para mim, é uma delícia. Só que no meio a escrita, eu falo, às vezes, uma performance, uma ideia de uma performance me chama, ou de uma pintura, ou de um desenho, ou de um vídeo, e eu acho que está maravilhoso, assim. Eu tenho, eu tenho insônia desde que nasci, né? E é muito engraçado, porque meus pais contavam que uma história famosa na família, que ficaram 15 dias e 15 noites comigo sem dormir. E aí o meu vizinho é o bebê, assim. O meu vizinho, o Murilo, que a gente perdeu contato, infelizmente, ele é um dia mais velho ou mais novo do que eu, não me lembro agora. Tínhamos o mesmo médico de família e o Murilo tomava meio comprimido e dormia a noite inteira, receitado pelo médico. A Terezinha tomava 2 e não dormia. E aí tudo isso para chegar no seguinte, às vezes eu falo, eu estou deitada, eu acordo no meio da noite com uma ideia. E às vezes eu falo assim, agora eu quero dormir, agora eu não posso, volta amanhã. Mas não adianta, a ideia fica rondando. Aí eu já deixo uns papéis no banheiro. E como eu deixo água, costumo beber água à noite, aí deixo lá uma xícara tampadinha, meu marido também deixa. E eu tenho um sapinho para não ligar a luz, escancarar a luz do banheiro, que não é bom para quem tem insônia. Aí eu deixo um sapinho que tem uma luz mínima, um sapinho verde. Aí eu deixo lá papel e caneta, que se surgir uma ideia, eu vou para o banheiro e anoto para não perdê-la, né? Mas não adianta essa coisa se eu fico, não, agora eu não posso, viro de lado e viro do outro, ela está ali, ela insiste. Por exemplo, tem uma performance e vídeo, né, que chama Costura da Saudade, que é um trabalho de 2000, acho que é do final de 2022, e que eu apresentei no Brasil ano passado, em novembro, que eu passei o mês todo trabalhando. Vou resumir assim como ela nasceu, porque com nós íamos receber umas crianças refugiadas em casa, né? Eu vi no Facebook uma amiga do curso de artes aqui, que se formou comigo, postou, e eu pensei, nossa, eu queria acolher essas crianças. E meu marido no trabalho. E eu saí para ir para o meu trabalho, no Centro Cultural, e não encontrei com ele antes. E aí, quando eu cheguei, ele falou, eu queria receber umas pessoas, umas crianças, né? Eu falei, nossa, eu fui embora para o trabalho com o mesmo desejo. Enfim, aí eu falei, eu teria que trabalhar no dia seguinte, que era sábado e domingo, no final de semana. Aí eu falei, temos isso, 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 tem arroz, tem macarrão, tem não sei o quê, mas não tem pão. Eu raramente como pão. Aí eu falei, preciso comprar pão, tem queijos, né? Aí ele comprou um pão enorme no dia seguinte e descobrimos que as crianças não viriam para minha casa, tinha arrumado uma outra solução, né? Aí eu me lembro que eu olhei aquele monte de pão, falei, meu Deus, vamos fazer o que com esses pães? Ele falou, não tem problema, eu congelo. Aí eu olhei para os pães e me deu vontade de comer. Tinha meses que eu não comia pão, e eu fiz um pão com queijo lá, coloquei no micro-ondas, e fui para a sala com aquele pão, fiz um café, e aí me deu vontade de fazer uma foto, eu fiz uma foto. No que eu fiz a foto, começou um texto na minha cabeça. E aí eu me lembro que eu sentei e escrevi um texto que virou um vídeo e virou performance que chama Costura da Saudade. E aí eu peguei 2 guardanapos de patchwork que uma amiga, Kazuyo, que a Kazuyo me deu, uma professora de São Paulo, e aí eu peguei aqueles guardanapos e coloquei em cima o prato e fiz a foto e comecei a escrever o texto. E, mais uma vez, esse texto fala de saudade, fala de afeto, de memória,
E eu falo, tudo isso surgiu por causa de 2 pedaços de pão, né? Então, eu acho muito gostoso e muito mágico essa história do processo criativo. Cada história e cada momento é um momento, né? Ou a partir da leitura de um livro, como foi que nós acabamos de citar, né, O Defeito de Cor, ou esse, e por aí vai. Da mesma forma acontece com os desenhos. Eu viajo muito a trabalho e acabo desenhando muito no trem, por exemplo, né? Desenho muito. Aí minha luz aqui desligou, acho que acabou a bateria, acho que ficou escuro de repente. A gente E está legal ainda, não é, escureceu, não. que bom. E aí eu aproveito cada minutinho assim para ilustrar uma outra situação. No ano passado nós estávamos em Estocolmo. E aí eu resolvi espontaneamente escrever crônicas de diário de viagem, assim. Eu me percebi observando muito ao meu redor as pessoas, as situações. E aí eu me levo, voltando, né, indo para o aeroporto, nós pegamos um bonde até um determinado local, aí tínhamos que trocar para um ônibus para chegar no aeroporto. E eu me lembro que o bonde parou, aí tinha uma linha assim do bonde e uma cancela e começou a apitar muito discretamente que ela ia fechar, né? Ia fechar aquela cancela e você precisava ficar atento. Eu me lembro que eu e meu marido começamos a procurar onde estava a cancela e não víamos. De repente aparece um negócio na nossa frente, muito discretamente, começou a baixar e eu comecei a gritar, Achtung, 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 que é cuidado em alemão, e meu marido alemão, cuidado, cuidado, cuidado. E aí uma senhora na nossa frente, ela só abaixou, assim, né? E depois que passou, felizmente não aconteceu nada grave com ninguém, e nós sentamos no ônibus e começamos a rir, né? Porque a brasileira começou a gritar em alemão. Ele, alemão, começou a gritar em português. E eu não sei se a mulher entende português ou alemão, eu sei que ela ouviu o nosso escândalo e ela fez o que precisava ser feito, ela saiu abaixou. E isso virou, acho que viraram 5 crônicas de viagem, assim, saíram alguns textos interessantes, assim, saíram legais, pequenas, todas muito pequenas crônicas, né? E aí foi legal quando a gente chegou em Frankfurt de volta e eu comecei a ouvir alemão e falei assim, meu Deus, eu não sabia que eu gostava de alemão, do idioma alemão. Eu estava com saudade desse idioma, eu não sabia, né? Porque lá eu fiquei meio incomunicável. Eu sou uma pessoa que fala alemão, mas não fala inglês. Muito menos o idioma de lá, que agora esqueci o nome, da Suécia. Sueco, né? Sueco, Terezinha, acorda. Eu acho interessante ouvir sobre o processo criativo, porque às vezes a gente se prende um pouco a essa ideia, né? De uma pessoa que, sei lá, acorda às 5 da manhã metodicamente, senta e tem as ideias, né? E eu penso que cada artista, cada escritor, cada poeta tem o seu próprio processo. Eu acho que o processo de quem é multiartista por si só, ele é muito diferenciado, porque essa escolha de qual suporte vai ser usado, como você disse, às vezes não é algo pensado de imediato, assim, tem uma certa fluidez, né, nisso, e ao mesmo tempo de como isso pode aproximar as pessoas da arte, né? Porque eu sinto que existe sim, né, uma técnica. Quando a gente olha, por exemplo, para o seu trabalho de escultura, a gente vê que tem ali escultura em madeira, em pedra. Você usa também arames, a pintura você também utiliza várias técnicas, né? Assim como na performance e na poesia. Tem uma questão técnica ali envolvida, né? Mas ao mesmo tempo, te ouvindo, me parece possível, né? Que a gente também se coloque nesse exercício de criar, de entender os nossos próprios processos, de deixar essa fruição artística vir, assim, né? Então, eu gosto muito de ouvir sobre processos, talvez porque eu tenho tido uma dificuldade muito grande de escrever poesia, né? Que talvez seja a única coisa que eu possa dizer que eu sei fazer.
A gente se conheceu, inclusive, na oficina, né, da Lubi Prats. Sim, da querida Lubi Prats. Sim, e aí, enfim, ouvir sobre o processo dos outros me ajuda a pensar no meu próprio processo, né? E eu penso que, mesmo nós, né, enquanto pessoas que estamos na academia, pesquisando, eu sinto que, pelo menos a forma como eu e a Mari fazemos isso, será que eu posso falar para você, amiga? Mas eu sinto que tem um quê de um processo artístico e criativo, né? Porque às vezes a gente precisa procurar soluções, caminhos, articular diálogos que não são tão óbvios dentro desse jeito ocidental que a academia ainda tem de pensar, assim. Então, é muito gostoso te ouvir. Como eu falei para você no começo, a gente sempre quer ficar aqui horas e horas conversando, né? Mas eu acho que nessa 1 hora de conversa a gente conseguiu ouvir mais sobre você, a gente conseguiu ouvir sobre o seu processo criativo, sobre a sua experiência na Alemanha, né? Porque, enfim, esses assuntos da diáspora têm nos rondado. E a gente inaugura aqui uma conversa que eu espero, né? Que nós esperamos que continue aí, porque tem muitos aspectos do seu trabalho para a gente conversar e para conhecer. Queria agradecer você pela generosidade, assim, de ter aceitado o convite, dizer que para mim foi muito, muito bom te ouvir e aprender com você. Queria que você, enfim, falasse algumas palavras finais. Eu não lembro agora se quando a gente te apresentou, a gente falou do canal do YouTube, peço até desculpas, mas a gente consegue acompanhar todo o trabalho da Terezinha no canal do YouTube dela, que é Tere Malaquias, que além das performances, também tem várias conversas muito interessantes que eu vi que você gravou de lives anteriores. Tem também o seu arroba no Instagram, que eu vou pegar aqui rapidinho, para a gente se manter em contato. E aí queria também que você, enfim, falasse alguma fala final para a gente encerrar essa conversa. O seu Instagram é @Terezinha Malaquias. Eu vou colocar na descrição do vídeo também. Muito obrigada. Só mais um segundo, assim, do processo Claro. criativo, que acho que se a gente se abrir para tudo que está ao nosso redor, nós vamos ver muitas coisas que pode nos inspirar, né? Eu chego na janela da minha casa, as janelas aqui são enormes, aí eu chego na janela, eu vejo um casal de idosos caminhando, eu me lembro dos meus pais estudar um trabalho, estudar um texto, né? Eu vejo as flores que estão voltando agora que o inverno está indo embora e começou a primavera, é motivo de inspiração. E aí tem amigos e família que falam assim que eu tenho mania de ver arte em tudo. Eu falo, ainda bem, graças a Deus, felizmente, que eu vejo arte em tudo. Eu amo ver arte em tudo e eu não seria eu se eu não conseguisse ver arte em tudo. E não importa que a pessoa vai falar, mas isso não é arte, é um problema da pessoa. Para mim está resolvido. Eu decidi que ponto final, com todo o respeito que eu possa ter pela pessoa. Mas eu quero agradecer muito pela oportunidade desse espaço, Carolina, Marina, esses escurecimentos literários. Foi uma grande alegria e uma honra estar aqui com vocês. Eu espero que as pessoas, todas, todes, todos, possam ver não só essa gravação, mas que possam ver outros vídeos de vocês, que vocês trarão, com certeza, outras pessoas incríveis. E muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui. Fiquei até um pouco nervosa. Obrigada mesmo. Terezinha, nós que agradecemos. Se você ficou nervosa, ninguém percebeu. Foi uma conversa muito boa mesmo. A gente poderia passar horas aqui, realmente, ouvindo você falar, né, dessa sua experiência e olhando esse sorriso lindo que você tem, né, que eu acho que é uma das coisas que encantam realmente, que nos atrai, né, esse sorriso, essa forma generosa,
né, de olhar e de falar, né? Acho que a generosidade no seu trabalho é algo que, para mim, é muito evidente, né? Então, quando você fala da linguagem, de como que você deseja que todos possam, né, desfrutar do seu trabalho, eu vejo nisso uma generosidade muito grande, né? De querer compartilhar essa beleza que você enxerga, né, em tudo. Então, muito obrigada, né, por se dispor a conversar conosco. Para todo mundo que está assistindo, espero, né, que vocês também tenham se alegrado e se emocionado, né, junto com a gente. Compartilhem por aí, né? Compartilhem assim no canal. Exatamente. Vamos compartilhar essa Estamos conversa para que a Terezinha Malaquias, né, e todo esse trabalho que ela tem feito alcance aí outras pessoas também, né, também possam ser impactadas por aquilo que a gente ouviu hoje. Obrigada, gente. É isso. Os Conhecimentos Literários vai voltar com mais convidadas e convidados especiais. A gente também tem um acervo aqui no canal do programa, que vocês conseguem acessar conversas anteriores com outras pessoas incríveis. E obrigada mais uma vez, Terezinha. Obrigada, Carol. Obrigada, Mari. E obrigada a quem vai assistir.